Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Professor Vitor Soares. Nesse vídeo nós iremos fazer um simulado sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, questões 2023 voltadas para a carreira educacional. Também é muito importante que você se inscreva no canal e também acione ao sininho para que você possa receber notificações quando for postado aqui materiais novos como este. Importante também que você deixe o seu like. O seu like é muito importante para o desenvolvimento do canal e assim a gente sabe se nosso material está fazendo a diferença para você. Sem mais delongas, então, tela. Simulado, Estatuto da Criança e do Adolescente, questões 2023. Estamos juntos até a convocação. Primeira questão diz o seguinte: em conformidade com o ECA, qual das alternativas apresenta dever do dirigente de ensino nos casos de maus tratos, de evasão e de elevados níveis de repetência envolvendo seus alunos? Aqui, pessoal, está descrevendo o artigo 56, os seus incisos 1, 2 e 3. E fala que, aqui no caso, nós temos que fazer um encaminhamento ao Conselho Tutelar. Maravilha? Portanto, nós temos aí gabarito, letra B de bola. Maravilha? Segunda questão diz o seguinte: de acordo com o ECA, em caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente, e este se encontrar hipoteticamente dentro da sala de aula, tendo o professor percebido o fato ocorrido, ele deverá obrigatoriamente, a partir do momento que o professor sabe a respeito deste fato, ele precisa ir até o dirigente da instituição, que no caso é o gestor, o diretor, e o diretor ou a diretora, deve fazer um encaminhamento ao conselho tutelar. Perfeito? Então vamos para a tela. Levar a criança a um posto médico, não. Chamar os pais ou responsáveis, também não. Informar ao seu diretor e este informar ao conselho tutelar. Nós estamos aqui, pessoal, descrevendo o que está escrito lá no artigo 13, ok? Gabarito, letra C. Próxima questão diz o seguinte: para responder à questão, considere o ECA sobre o direito dos pais ou responsáveis em relação aos filhos ou pupilos. Assinale a alternativa correta. É dever dos familiares atuar prontamente no processo de seleção de professores. Os responsáveis, os pais, não estão ali sendo obrigados ou prontamente fazendo parte do processo de seleção de professores. Isso é atribuição do sistema de ensino, ok? Questão errada. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, contudo, não podem participar da definição de propostas educacionais. Questão errada também, porque eles podem sim participar da definição de propostas educacionais. Item errado. Próxima questão: os pais ou responsáveis não têm o direito de ter ciência do processo pedagógico? Sim, têm o direito de ter a ciência do processo pedagógico. Questão errada. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, porém as definições das propostas ficam sempre a cargo da escola. Tanto ter ciência do processo pedagógico como participar. Nós estamos falando de gestão democrática. Na gestão democrática, os pais participam das instâncias administrativa, financeira e pedagógica também. Tá bom, pessoal? Item errado. Próximo: é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais? Essa questão está de acordo com o artigo 53, o seu parágrafo único, tá certo? Item certo, a letra E. Próxima questão diz o seguinte: questão 4 diz o seguinte: no capítulo 4º do ECA, fala sobre o direito à educação, à cultura,
ao esporte e ao lazer, definindo os direitos em vários artigos e incisos. Relacione o artigo ao inciso certo, enumerando, depois assinale corretamente a alternativa. Então vamos lá. O 1 é o artigo 53, que fala: a criança e o adolescente têm o direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. O 54 é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. E o 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Então vem comigo, nós temos aqui que fazer a relação. Então vem comigo, nós temos o seguinte: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui no caso você é dever, aqui no caso seria dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Muita gente me pergunta: professor, portadores de deficiência? Lembremos que o Estatuto da Criança é uma legislação antiga. Na época, a nomenclatura era essa, beleza? Você vê aí que a questão é 2023, mas ela respeita a letra da lei. Maravilha? Nós estamos falando aqui, pessoal, então, do 2. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Permanência na escola. Nós estamos falando aqui do artigo 53, onde a criança e o adolescente têm o direito à educação visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Aqui, número 1. E o último, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar esgotadas os recursos escolares. Aqui no caso seria o 3. Então ficou assim, ó: 2, 1 e o 3. Maravilha? Artigo 56 aqui. Então nós temos o gabarito, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: no ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de. Só abrindo um parêntese, muita gente me pergunta a respeito deste fato que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que são os estabelecimentos de ensino fundamental. Aí muita gente me pergunta: professor, mas as instituições de educação infantil e as instituições de ensino médio não têm a obrigação de fazer esse comunicado? Sim, também tem, tá certo? A gente precisa entender da questão do corte histórico da época do ECA, mas ela vai se aplicar aos dirigentes dos estabelecimentos agora de toda educação básica. Perfeito? Vem comigo então. Pessoal, item 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Aqui, artigo 56, e nós temos aqui o inciso 1º. Corretíssimo, tá certo? Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar esgotados os recursos escolares. Também está certo o mesmo artigo, pessoal, só que aqui nós temos o inciso 2º. Maravilha? Elevados níveis de nota 5, esse não faz parte. Elevados níveis de repetência. Aqui nós estamos falando, pessoal, do mesmo artigo no seu inciso 3º. Então nós temos também esse item correto. Ausências justificadas por atestado médico não faz parte. Só temos o inciso 1, o 2 e o 3. Portanto, os itens certos, o 1, o 2 e o 4, ok? Estes são os corretos. Portanto, o nosso gabarito, letra A. Maravilha? Próxima questão diz o seguinte: segundo o ECA, lá no seu artigo 100, na aplicação das medidas específicas de proteção, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares
e comunitários. Perfeito. Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Vem comigo. Condição da criança e do adolescente como sujeito apenas de direitos previstos nesta lei. Na verdade, pessoal, só fala sujeitos de direitos, tá certo? Ou seja, todos os direitos. Inciso 1, item errado. Proteção integral e não prioritária, aqui da mesma forma, a proteção é, sim, prioritária. Está lá no inciso 2º, item errado. Responsabilidade parental. A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente. Aqui nós temos o nosso gabarito, porque este item está de acordo com o inciso 9º, ok? Vamos ver a letra D? Interesse inferior. Não é inferior, na verdade é superior, tá certo? Lá no inciso, minha gente, o 4º, ok? Portanto, o nosso gabarito aí, letra C de casa. Próxima questão diz o seguinte: considerando o ECA, a família que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade, denomina-se família, de acordo com o artigo 25, parágrafo único, tá certo? Nós temos aí família extensa ou ampliada. Maravilha? Gabarito, letra D. Próxima questão diz o seguinte: considerando o artigo 1º do ECA, pode-se afirmar que tal normativa, ou seja, o ECA, representa um avanço na proteção aos direitos da criança e do adolescente, na medida que substitui a doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, ok? Da proteção integral. Portanto, gabarito, letra A. De acordo com, foi dito aqui, né, o artigo 1º. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o ECA, lá no artigo 16, faz parte do direito à liberdade da criança e do adolescente alguns aspectos, marque dentre eles o que estiver incorreto. Respeito à violabilidade. Minha gente, essa questão aqui é típica questão que quer pegar aqueles que estão lendo de forma acelerada. Se você faz a sua prova de forma acelerada, você passa batido aqui. Porque na minha cabeça está escrito, na nossa cabeça está telegrafado respeito à inviolabilidade. Eu passo o olho, fica parecendo que esse item está correto. Eu estou procurando um incorreto e o item está incorreto por conta dessa questão da violabilidade. Maravilha? Então lá no artigo 16, você tem aqui, na verdade, é inviolabilidade. Esse item está errado. Portanto, ele está incorreto, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: de acordo com o ECA, assinale a alternativa correta. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Eu vou deixar essa questão aqui de lado, tá certo? Ela está de acordo, minha gente, com o artigo 55. Só para a gente poder realmente tirar aí, fazer desencargo de consciência. Vamos para o próximo. Tirar nossas dúvidas. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em situações específicas, não em situações específicas, em qualquer, tá certo? Qualquer. Onde está escrito isso, professor?
lá no artigo 4º, na sua alínea A, beleza? E tem errado. A criança e o adolescente têm um dever de respeitar os critérios avaliativos da instituição de ensino. Na verdade, pessoal, é questionar. Questionar, ok? Na verdade, não é nem a palavra, eu vou colocar a palavra certa, é contestar, tá certo? A palavra correta, inclusive, é contestar. Lá no artigo 53, no seu inciso 3º, é assegurado igualdade de condições para o acesso e permanência na escola até o ensino fundamental dos anos iniciais. Isso não está escrito lá, pessoal. Isso não está escrito dessa forma. Está escrito até acesso e permanência na escola. O mesmo artigo, o 56, agora o inciso 1º. Frequência escolar flexível, sem a necessária justificativa. Pessoal, o artigo 101, inciso 3º, fala que a matrícula e a frequência são obrigatórias. Item errado também. Vamos então, o nosso gabarito, então, portanto, letra A. Maravilha? Temos aí o gabarito, observe o gabarito para que você possa fazer aí o seu print. E nós estamos aí com este modelo daquilo que pode sim cair na sua prova. Maravilha? Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.